O milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna tinha 28 anos quando os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A epilepsia atônica, um tipo raro e severo de epilepsia, a atormentava desde a adolescência. As crises eram imprevisíveis e violentas, em segundos, seu corpo ficava mole como um pano, e ela desabava no chão, muitas vezes batendo a cabeça ou machucando-se. Os remédios já não faziam efeito, e os neurologistas só conseguiram oferecer mais um colete protetor e a recomendação de evitar ficar sozinha. Viva com o mínimo de risco possível, disseram. Mas como viver assim? Ela era professora de crianças em uma escola pública no interior de São Paulo. Adorava seu trabalho, mas as crises a deixavam envergonhada e com medo. Certa vez, durante uma aula, sentiu o corpo tremer e, antes que pudesse se sentar, caiu diante dos alunos. O susto foi tão grande que a diretora sugeriu que ela tirasse licença. Não é seguro, Bruna, disse com pena. Ela chorou no banheiro da escola, sentindo que sua vida estava acabando. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de bolinho de chuva. Minha filha, você não está bem. Por que não vem comigo domingo na congregação? Lá tem gente que ora com fé, e Deus ainda faz milagres. Bruna, que havia sido criada sem religião, quase riu. Milagres? Em plenos anos 2000? Mas o desespero falava mais alto que o ceticismo. Tudo bem, Dona Maria. Vou pensar. No domingo seguinte, Bruna entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. As mulheres usavam saias abaixo do joelho e blusas de manga, os homens, camisas sociais. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o som das vozes unidas cantando hinos como a Jesus, amigo fiel e a Deus é amor. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Bruna se sentou no fundo, observando tudo com curiosidade e um nó na garganta. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam. Bruna hesitou, mas Dona Maria puxou gentilmente seu braço. Vem, filha. Deus ouve quem ora com o coração. Ela ajoelhou-se, e pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas escorrerem sem controle. Não sabia orar direito, então só sussurrou: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. Depois da pregação, veio o momento dos testemunhos. Um irmão se levantou e contou como havia sido curado de uma úlcera depois de ser ungido com óleo. Outra irmã falou da filha que superou uma depressão profunda. Bruna ouvia aquilo tudo com uma mistura de esperança e descrença. Será que isso é real? Ao final, o ancião anunciou: quem aqui precisa de uma bênção especial, que se levante. Dona Maria cutucou Bruna. Vai, minha filha. Deus está te chamando. Tremendo, ela se levantou. O ancião a olhou com bondade e disse: Irmãos, vamos orar por esta irmã. Todos se ajoelharam novamente, e mãos se estenderam em sua direção. Bruna sentiu um calor estranho, como se uma corrente de paz a envolvesse. O ancião ungiu sua testa com óleo e orou: Senhor Jesus, toca nesta tua filha. Livra-a deste mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas semanas seguintes, Bruna voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia mudado. Os irmãos a recebiam com carinho, sem julgamentos. Uma irmã chamada Ana, que também tinha superado uma doença, passou a sentar ao seu lado e explicava as passagens da Bíblia com paciência. A fé não é mágica, Bruna. É confiança. Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Mas as crises continuavam. Uma noite, enquanto lia a Bíblia em seu quarto, sentiu o corpo tremer. Não, não agora, pensou. Caiu no chão, mas desta vez, em vez do pânico de sempre, uma voz interior lhe disse: confia. Ela fechou os olhos e orou: Senhor, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força. Quando abriu os olhos, a crise havia passado mais rápido que o normal. Foi a primeira vez que não ficou tonto nem exausta depois. No culto seguinte, durante a Santa Ceia, enquanto partia o pão e bebia do cálice, Bruna sentiu uma certeza inexplicável: estou curada.
Não gritou, não pulou. Só sorriu e chorou em silêncio. Dona Maria, percebendo sua expressão, apertou sua mão. Deus te ouviu, não foi? Passaram-se meses. Bruna voltou ao trabalho, sem crises, sem medos. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações até suspendê-las. Não entendo, mas seus exames estão normais, disse o neurologista. Ela só sorria. Deus entende. 1 ano depois, no dia de seu batismo nas águas, Bruna deu seu testemunho diante de toda a congregação. Com voz firme, contou como Deus a havia libertado. Não foi fácil acreditar no início. Mas aprendi que a fé não é sobre ver para crer, é sobre crer para ver. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que não estaremos sozinhos nelas. Hoje, Bruna ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Às vezes, quando canta os hinos sem acompanhamento, quando ouve o silêncio reverente dos irmãos em oração, ou quando vê um novo visitante ser recebido com o mesmo carinho que recebeu, ela agradece a Deus não só pela cura, mas por ter encontrado um lugar onde a fé é simples, pura e verdadeira. E a lição que leva no coração é esta: Deus não muda as coisas para nos abençoar. Ele nos abençoa para nos mudar. Um dia, enquanto Bruna ajudava a organizar a sala das crianças na igreja, uma jovem chamada Amanda entrou chorando. Ela tinha acabado de chegar, trazida por uma amiga que já frequentava a congregação. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam e, quando Bruna se aproximou para perguntar o que havia acontecido, Amanda só conseguiu balbuciar entre soluços: não aguento mais. Acho que não tenho saída. Bruna reconheceu naquele desespero o mesmo vazio que já tinha sentido. Sem hesitar, sentou ao lado dela, pegou suas mãos e disse com calma: Deus não nos abandona, nem mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço. Eu já estive onde você está. E se ele me tirou de lá, pode tirar você também. Amanda olhou para Bruna com uma mistura de esperança e descrença. Mas você não sabe o que eu fiz. O que eu tenho feito, murmurou. Bruna apenas apertou suas mãos com mais força. Não importa. Jesus não veio pelos justos, mas pelos que precisam de cura. E aqui, nesta igreja, a gente aprende que ninguém está além do alcance dele. Nos dias seguintes, Bruna passou a orar por Amanda antes e depois dos cultos. Levava-a para os estudos bíblicos, apresentava-a aos irmãos mais experientes e, acima de tudo, mostrava com sua própria vida que a transformação era possível. Não com palavras bonitas, mas com atitudes, a paciência nos momentos de revolta de Amanda, a firmeza quando ela queria desistir, e a alegria genuína quando via pequenos sinais de mudança. Até que, numa noite de quinta-feira, durante a reunião de oração, Amanda se levantou. Com lágrimas nos olhos, mas desta vez de alívio, ela contou como Deus tinha começado a restaurar sua família, seu trabalho e, acima de tudo, sua paz. Pensei que minha vida estava acabada, disse, olhando para Bruna. Mas Deus usou essa irmã aqui para me mostrar que, com Ele, tudo pode ser recomeçado. Bruna sorriu, lembrando de quando foi ela quem esteve naquele lugar. Agora, via com clareza, o milagre que Deus havia feito em sua vida não era só para ela. Era para que, através dela, outras pessoas também encontrassem esperança. Não por mérito próprio, mas porque, quando Deus nos cura, Ele nos torna instrumentos de cura para outros. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continuava sendo aquilo que sempre foi, um lugar onde o impossível se torna possível, onde as feridas são saradas e onde, mesmo nos silêncios mais profundos, a voz de Deus ainda fala, dizendo: Filha, a sua fé te salvou. Vai em paz. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da Universal se apagavam lentamente e os últimos irmãos saíam do templo, uma mulher chamada Marisa permaneceu sentada no fundo, com as mãos trêmulas apertando um lenço molhado de lágrimas. Ela havia chegado ali arrastada pela dor, depois de receber a notícia que ninguém quer ouvir, um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham sido claros: prepare-se. Não há mais o que fazer. Mas Marisa não conseguia aceitar aquilo. Não assim. Não sem lutar. E foi então que, ao passar pela porta da igreja, sentiu algo puxá-la para dentro, como se uma mão invisível a guiasse. Ela não era de frequentar igrejas, não sabia nem como orar direito, mas naquela noite, o desespero a levou até ali. Enquanto os obreiros se preparavam para fechar o templo, um deles notou sua presença.
Era o irmão Carlos, um homem de sorrisos tranquilos e olhares que pareciam enxergar além das aparências. Ele se aproximou sem pressa e sentou-se ao lado dela. "O que te trouxe aqui hoje, minha irmã?" perguntou, com uma voz que transmitia uma paz estranha àquela hora da noite. Marisa engoliu o choro e mostrou o papel amassado com o laudo médico. As palavras saíram entre soluços. "Eles disseram que não tem jeito. Que eu não tenho mais tempo." O irmão Carlos não fez caretas de pena nem deu respostas prontas. Apenas segurou suas mãos e disse: "Então você veio ao lugar certo. Porque aqui, Deus ainda faz o que a medicina não pode." E foi assim que, naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, Marisa se ajoelhou pela primeira vez na vida diante do altar. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado, pedindo o que nem ousava esperar. Os obreiros oraram por ela com uma fé que Marisa nunca tinha visto antes. Não era teatro, não era rotina, era algo real, algo que queimava no ar como uma chama. Dias depois, Marisa voltou. Desta vez, não chorando, mas com os olhos brilhando de uma esperança que nem ela mesma entendia. Os exames tinham sido refeitos. Os médicos, espantados, balançavam a cabeça, não tem explicação. Os tumores sumiram. É como se nunca tivessem existido. Naquela manhã de domingo, ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Suas mãos não tremiam mais. Sua voz, antes fraca, agora ecoava firme pelo templo. "Eu vim aqui para morrer em paz. Mas Deus me deu vida. E não foi só a vida de volta, foi uma vida nova." Enquanto falava, Marisa olhou para Bruna, que estava sentada na primeira fileira, sorrindo com lágrimas nos olhos. As duas se entenderam sem palavras. Sabiam que não era coincidência. Deus estava tecendo algo maior ali, uma corrente de milagres que não parava. E assim, mais uma vez, a Universal provava que não era apenas um lugar de pregações ou reuniões. Era um campo de batalha onde o impossível se rendia, onde vidas eram resgatadas do abismo e onde, a cada amém sincero, o céu respondia: "Filha, a sua fé te salvou. Vai e conte a todos o que Deus fez por você." Marisa terminou seu testemunho e, ao descer do púlpito, sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Não era apenas a ausência da dor ou o alívio de estar viva, era algo mais profundo, como se seu coração tivesse sido lavado por dentro. Enquanto voltava para seu lugar, várias mãos se estendiam para tocá-la, como se as pessoas precisassem confirmar que aquele milagre era real. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos sentiam: se Deus fizer aquilo por ela, poderia fazer por qualquer um ali. Foi então que o pastor chamou Bruna ao altar. Ela subiu com um sorriso tímido, ainda emocionada com o que havia visto. Mas, quando começou a falar, sua voz falhou por um instante. Respirou fundo e, com as mãos unidas, começou: "Eu vim aqui hoje porque precisava agradecer. Há 3 meses, minha mãe estava em um leito de hospital, com os médicos dizendo que não havia mais esperança. Eles falavam em desligar os aparelhos, em deixar ela partir. Mas eu me lembrei das palavras que ouvi aqui: Deus não desiste de ninguém. Então, eu peguei a Bíblia que ganhei na Universal, coloquei sobre o peito dela e comecei a orar. Não era uma oração bonita, não eram palavras decoradas, era um grito. Senhor, o Senhor disse que é o Deus dos impossíveis. Então prova." Bruna fez uma pausa, enxugando as lágrimas que escorriam sem parar. Naquela mesma noite, os exames começaram a melhorar. Os médicos não acreditavam. Disseram que era inexplicável. Mas eu sei que não foi a medicina. Foi o mesmo Deus que hoje curou a Marisa. E não parou por aí, ela olhou para o fundo do templo, onde um homem de cabelos grisalhos se levantou, apoiado em uma bengala. "Papai, vem aqui." O homem, que caminhava com dificuldade, começou a se mover em direção ao altar. Cada passo parecia doloroso, mas seus olhos brilhavam. Quando chegou perto de Bruna, ele largou a bengala no chão com um barulho seco que ecoou pelo templo. Então, sem apoio, deu 3 passos firmes. A plateia explodiu em aplausos e gritos de glória a Deus. "Há 10 anos eu não andava sem essa bengala", disse o Senhor, com a voz grossa de emoção. "Mas hoje, quando vi a Marisa dando seu testemunho, algo dentro de mim disse: se Deus fez por ela, pode fazer por você. E aqui estou."
Não é só a bengala que deixei para trás, ele tocou a barriga, onde uma cicatriz longa marcava sua camisa. O câncer que os médicos disseram que ia me matar? Sumiu. Os exames deram negativo semana passada. O pastor, com os olhos brilhantes, ergueu as mãos e declarou: Isso aqui não é sorte, não é coincidência. Isso é o poder de Deus agindo quando o povo dele se une em fé. Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Quantos estão cansados de ouvir a não tem jeito? O templo inteiro respondeu com um coro de eu preciso, e mãos levantadas. Então escutem bem, o Deus que ressuscitou Marisa, que curou a mãe da Bruna, que tirou o pai dela da cadeira de rodas, esse mesmo Deus está aqui agora. E ele não mudou. O que ele fez ontem, ele faz hoje. Enquanto o pastor orava, Marisa sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não era dor, não era medo, era uma certeza. Uma voz suave, como um sussurro no coração, lhe disse: Você não veio só para receber. Veio para dar. Ela olhou para as pessoas ao seu redor, tantos rostos marcados pela luta, pela desesperança. E soube o que tinha que fazer. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam e compartilhavam suas próprias histórias, Marisa se aproximou do pastor e disse: Eu quero servir. Quero estar aqui, ajudando quem chega como eu cheguei, sem esperança. Quero que eles saibam que Deus não desiste. O pastor sorriu, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Deus não só te curou, Marisa. Ele te chamou. E quando ele chama, é para algo grande. Nos dias que seguiram, Marisa voltou à Universal não mais como uma visitante, mas como uma serva. Ela começou a participar dos grupos de oração, a visitar hospitais, a falar com pessoas que, como ela, haviam recebido um diagnóstico sem esperança. E a cada vida que ela tocava, o milagre se multiplicava. Bruna e seu pai se juntaram a ela, formando uma espécie de time de fé, como eles mesmos brincavam. Um ano depois, na mesma igreja, um jovem subiu ao púlpito com lágrimas nos olhos. Eu vim aqui porque minha mãe me trouxe. Ela disse que se Deus curou uma mulher que os médicos tinham desistido, ele poderia me libertar das drogas. Eu não acreditava, até hoje. Ele ergueu um papel amassado. Esse é o meu exame de sangue. Limpo. Pela primeira vez em 5 anos. E assim, a corrente não parou. Porque na Universal, milagres não são histórias do passado. São o pão de cada dia para quem crê. E toda vez que alguém pensa que já viu tudo, Deus prova, ainda tem mais. Naquele mesmo culto, enquanto o jovem ainda falava, uma mulher na plateia não conseguia conter as lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegará à igreja arrastando os pés, com dores tão fortes nas pernas que mal conseguia se mover. Os médicos haviam dito que era artrose avançada, que ela jamais voltaria a andar sem muletas. Mas naquela noite, enquanto ouvia os testemunhos, algo dentro dela gritou: Se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Ela se levantou com dificuldade, apoiada na filha, e foi até o altar. O pastor orou por ela com autoridade, e de repente, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, Dona Maria sentiu as dores desaparecerem. Hesitante, soltou as muletas e deu um passo, depois outro, e outro. Em segundos, estava correndo pelo corredor da igreja, os braços levantados, gritando: Glória a Deus! Estou curada. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Mas o que ninguém sabia era que, no fundo da igreja, um homem observava tudo com os olhos cheios de dúvida. Era Carlos, um taxista que havia perdido a esposa para um câncer 2 anos antes. Ele tinha entrado ali por acaso, só para escapar da chuva, mas agora não conseguia sair. Cada testemunho era como um martelo quebrando o muro de amargura que ele havia construído ao redor do coração. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Carlos sentiu as pernas tremerem. Ele não queria chorar, não queria acreditar, mas algo puxou para frente. Ao chegar ao altar, mal conseguia falar. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não esqueceu de você. Sua dor tem um propósito, e hoje é o dia da sua restauração. Naquela noite, Carlos não recebeu uma cura física, mas algo muito maior, a paz que excede todo entendimento invadiu sua alma. Ele saiu da igreja com o peso da culpa e da revolta desaparecido, como se alguém tivesse tirado um fardo de suas costas. E, pela primeira vez em anos, ele sorriu.
Dias depois, Carlos voltou à Universal, dessa vez com um propósito. Ele começou a ajudar no ministério de visitação, levando esperança a outros que, como ele, haviam perdido entes queridos. Sua vida, que antes era um deserto, agora florescia com significado. Enquanto isso, a história de Bruna, sua mãe e Dona Maria se espalhava pela cidade. Médicos ficavam boquiabertos ao ver exames que não faziam sentido, doenças que desapareciam sem explicação. Jornais locais começaram a falar dos milagres da Universal, e até mesmo pessoas que antes criticavam a igreja passaram a entrar, curiosas, só para ver com os próprios olhos. E foi assim que, em uma tarde de sábado, uma família inteira chegou à igreja, o pai, desempregado há meses, a mãe, com uma depressão profunda, e os 2 filhos, envolvidos com más companhias. Eles não sabiam orar, não conheciam a Bíblia, mas tinham ouvido falar que ali, coisas impossíveis aconteciam. O pastor os recebeu com um sorriso e disse: aqui, ninguém é caso perdido. Deus especializou-se em recomeços. E assim, mais uma corrente de milagres começou. Porque na Universal, a fé não é teoria, é experiência. E toda vez que alguém acha que já viu o último milagre, Deus sussurra: espere só o próximo culto. O milagre que mudou tudo. Naquele sábado, enquanto o pastor orava por eles, algo inexplicável aconteceu. O pai, que há meses não conseguia trabalho, recebeu uma ligação no meio do culto. Uma empresa o chamava para uma vaga urgente, sem sequer ter enviado currículo. A mãe, que mal conseguia levantar da cama, sentiu uma paz tão profunda que, pela primeira vez em anos, sorriu sem esforço. E os filhos, que antes buscavam propósito nas ruas, sentiram um peso se quebrar dentro deles, como se uma corrente invisível os libertasse. Dias depois, a família voltou à igreja, não mais como curiosos, mas como testemunhas. O pai mostrou o contra-cheque do novo emprego. A mãe abraçou outras mulheres que lutavam contra a depressão, dizendo: se Deus fez por mim, fará por vocês. Os filhos, agora com os olhos brilhando, pediram para ser batizados. Reflexão final. Milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são sinais de que Deus ainda acredita em nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Aquele altar não era feito de ouro ou pedras preciosas, mas de corações quebrados que encontraram colo. E o maior milagre? Não foi o emprego, a cura ou a mudança dos filhos, foi a família perceber que, o tempo todo, Deus estava ali, esperando só um sim. Lição de vida. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo tremendo. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando menos esperamos, o impossível vira testemunho. Afinal, milagres não são exceções na vida de quem crê, são apenas o começo.